Bom, acabei de sair de um ensaio fotográfico meio inusitado aqui em Nansan. Você sabe, né? Nansan é uma montanha que fica no sul da antiga Seul, né? Eu diria até que Nansan está bem no centro da cidade agora. E esse ensaio fotográfico foi meio tocante, assim, que me fez pensar sobre promessas, expectativas. Então, um rapaz pediu a namorada em casamento ali na torre. Eu nem sabia que ali tinha uma área designada para isso, tipo um palco oficial para promessas eternas. E o cara estava suando muito frio, as mãos dele tremendo assim, era muito louco ver isso. E claro que eu tinha combinado com ele antes, e que seria um photoshoot normal, e ali naquela área ele surpreenderia ela com um pedido de casamento. Eu até escondi um buquê de flores ali perto, pra quando fosse o momento eu entregasse pra ele e entregasse pra ela, pra ficar bem surpresa mesmo, sabe? Mas mesmo assim o cara tava muito nervoso e suava muito. Mas acho que o mais curioso de tudo foi a reação dela. Claro, ela chorou, se emocionou, toda a performance esperada de quem recebe um pedido de casamento. Uma das vistas mais românticas aqui de Seul, né? Mas sei lá, tinha algo na expressão dela, como se ela já soubesse. Não sei se vocês já perceberam isso. Como se fosse menos surpresa e mais confirmação de algo que já estava no roteiro, sabe? Minha intuição de fotógrafo, que depois de alguns anos aqui se tornou também uma intuição de observador social, me dizia que aquele momento tinha camadas, tinha algo sendo representado tanto quanto sentido. E talvez seja isso que acontece na política também, né? A gente assiste aos discursos, aos debates, às promessas, mas no fundo já sabemos mais ou menos como a história vai acabar. E ainda assim fingimos surpresa, ainda assim choramos de emoção ou de frustração para algumas pessoas. Estou caminhando agora por uma região nebulosa entre Nandemun e Huandong, que é onde moro. É interessante esse espaço liminar, onde dependendo da rua que você vira, você vai para um bairro ou outro. Um daqueles lugares que não são uma coisa nem outra, sabe? Mas justamente por isso revela algo sobre a geografia emocional da cidade, né? E talvez seja esse o momento perfeito para falar sobre o que está acontecendo aqui na Coreia do Sul politicamente, porque a gente também está numa espécie de espaço entre, né? Numa encruzilhada onde as escolhas que fizermos nos próximos dias vão definir para que lado vamos virar, né? Vamos começar pelo mais evidente de tudo, né? Vocês devem estar se perguntando por que diabos a Coreia está tendo eleições presidenciais em junho de 2025. A resposta é tão absurda que até hoje, 6 meses depois, eu tenho dificuldade para acreditar se realmente aconteceu. E foi na madrugada do dia 3 de dezembro de 2024, o presidente na época, né, o Yoon Suk-yeol, que foi eleito na última eleição com uma vantagem muito pequena de 0,73% em 2022. Então ele simplesmente, antes de dormir, umas 10 da noite, decidiu declarar a lei marcial na Coreia do Sul. Lei marcial em 2024, logo aqui, onde as últimas vezes que foram declaradas essas leis marciais, né, teve banho de sangue, literalmente. Mas teria que ter um vídeo específico apenas contando sobre o que resultou dessas antigas leis marciais, sobre, por exemplo, os casos de Jeju e Gwonju. E a justificativa para declarar a lei marcial, né, foi, claro, as clássicas. Forças anti-Estado, infiltrados no Congresso, possíveis agentes norte-coreanos sabotando a democracia da Coreia do Sul, a necessidade urgente de proteger o país contra uma ameaça iminente e invisível. O típico manual autoritário desesperado, né? Quando você não consegue governar democraticamente, invente um inimigo externo e use isso para suspender a democracia temporariamente. Temporariamente, claro. Sempre temporariamente. Que pode ser por 1 ano ou 26 anos, como aconteceu aqui da última vez. Mas aqui as coisas não foram muito bem como o Yoon esperava, né? E a lei marcial foi abolida exatamente 6 horas depois. E foi tempo suficiente para parlamentares escalarem os muros da Assembleia Nacional, que é o Congresso Nacional deles, né? Tempo suficiente para milhares de cidadãos se reunirem na frente do prédio legislativo, abaixo da ditadura. Tempo suficiente para o país inteiro perceber que seu presidente havia dado uma de doido completamente. E você sabe o que aconteceu, né? A democracia coreana funcionou, de certa forma. O Congresso votou unanimemente para derrubar a lei marcial.
mesmo com soldados tentando impedir a sessão, e as pessoas naquela madrugada saíram às ruas não para apoiar o golpe, mas para defender a Constituição, né? Então, em questão de horas, Yoon teve que recuar, teve que cancelar sua própria lei marcial, como se fosse uma postagem no X infeliz, né? Ou no Instagram, ou no Facebook. Mas o estrago já estava feito, né? Você não declara uma lei marcial e depois simplesmente finge que nada aconteceu, né? Então, logo depois, o processo de impeachment começou imediatamente. E em abril deste ano, o Tribunal Constitucional, que é tipo o STF deles, né? E confirmou por unanimidade. Yoon Suk-yeol estava fora do cargo, permanentemente. E é assim que chegamos aqui. Uma eleição presidencial antecipada, marcada para 3 de junho de 2025. É logo ali, gente. E agora os coreanos têm a possibilidade de decidir o futuro do seu país, né? Agora vamos para os personagens principais dessa história toda, porque a política coreana é tipo um dorama com várias temporadas. Você precisa conhecer o background dos personagens para entender suas motivações atuais, né? Vamos começar pelo Lee Jae-myung, que é do Partido Democrático, né? E ele é o favorito absoluto das pesquisas. E está liderando com folga entre 45% e 51% das intenções de votos, dependendo da pesquisa. O Lee Jae-myung não é exatamente um novato nessa história toda, né? Ele concorreu à presidência em 2022, mas perdeu para Yoon Suk-yeol por uma margem microscópica, que eu mencionei antes. 0,73, é muito pouco. E desde então tem sido o principal líder da oposição. A história dele é... Ele cresceu numa favela, trabalhou em fábricas quando era adolescente, virou advogado de direitos humanos, depois foi governador da província de Gyeonggi, que é a maior e mais populosa da Coreia do Sul, e é a que fica na volta de Seul, né? E é tipo o estado de São Paulo, por exemplo. E tem uma coisa sobre o Lee Jae-myung que demonstra bem o nível da polarização da política aqui. No ano passado, 2024, durante o evento em Busan, o homem se aproximou dele fingindo querer tirar uma foto e de repente cravou uma faca no pescoço dele. Uma tentativa de assassinato à plena luz do dia, assim, transmitido ao vivo pelas câmeras de televisão. O Lee Jae-myung sobreviveu por poucos centímetros. A lâmina passou a milímetros da artéria carótida. E sabe qual foi a reação da parte da extrema-direita coreana? Teorias conspiratórias de que foi tudo ensinado. Que Lee Jae-myung havia orquestrado o próprio atentado para ganhar a simpatia popular. Só para vocês verem o nível da desconexão com a realidade que estamos lidando aqui. Para vocês verem que não é muito diferente do que acontece no Brasil, né? E uma coisa que é para deixar bem claro, o Lee Jae-myung está muito, muito longe de ser comunista. Que muitas pessoas tentam pintar nele, né? No máximo, e olha ali, dá para classificá-lo como um social-democrata ali, moderado, ou algo assim. Uma esquerda mais ou menos. E o cara defende políticas que nos países europeus seria considerado centro-esquerda básico, né? Mais investimento em saúde pública, regulamentação dos chaebols, que são os conglomerados gigantes empresariais como a Samsung, LG, Lotte, CJ, e diálogo com a Coreia do Norte, ao invés de confronto permanente. Mas olhando assim, em um ambiente político tão polarizado, qualquer posição que não seja alinhamento total com os Estados Unidos e confronto máximo com a China, que é imediatamente rotulado como comunista. É a mesma lógica tosca que vemos no Brasil, né? E em outros tantos lugares. Se você não é de extrema direita, você deve ser de extrema esquerda. Não existe um meio termo. Não existe nuance, não existe possibilidade de posições intermediárias, ou até mesmo um pensamento mais nacional, e realmente analisar a realidade sobre as reais atitudes e decisões reais dos políticos, né? Porque uma coisa são os que eles falam para as multidões, outras são as reais atitudes. E do lado conservador temos o Kim Moon-soo, que é o candidato do People Power Party, que é o Partido do Poder Popular, o mesmo partido do Yoon Suk-yeol. Kim Moon-soo tem 73 anos, é ex-governador também da província de Gyeonggi, que é essa que fica em volta de Seul, né? E aqui está um plot twist. Ele foi ministro do trabalho justamente no governo do Yoon Suk-yeol. Ou seja, ele esteve no governo que tentou dar o golpe em dezembro. E Kim Moon-soo não tentou se distanciar de Yoon Suk-yeol. Pelo contrário, ele foi um dos poucos a defender publicamente a decisão de declarar a lei marcial.
Mesmo depois do impeachment, mesmo depois de ficar claro que foi uma medida completamente desproporcional e inconstitucional. Mas Kim Moon-soo continua defendendo Yoon Suk-yeol. Isso cria uma situação interessante, né? Como você concorre numa eleição que só está acontecendo porque o presidente do seu próprio partido tentou dar um golpe? Como você convence os eleitores que representa a mudança quando você literalmente fazia parte do governo que foi removido por violar a Constituição? E a estratégia de Kim Moon-soo tem sido tentar focar na economia, prometendo políticas mais pró-mercado, né, business, menos regulamentação, incentivos para investimento estrangeiro. Mas é difícil falar de economia quando a grande questão nacional é: podemos confiar em você para respeitar a democracia? Tem também o Lee Chung-sok, que apareceu agora recentemente, que é do New Reform Party, que é Partido da Nova Reforma, que complica ainda mais essa equação. Esse Chung-sok tem apenas 40 anos. Ele completou esse ano a idade mínima para ser presidente. E representa uma tentativa de renovação da parte conservadora, né? Ele se separou do Partido do Poder Popular justamente por causa do Yoon Suk-yeol, tentando criar uma alternativa conservadora mais palatável, diria, né? E aqui entra uma dinâmica interessante da política coreana. Os conservadores estão divididos entre Kim Moon-soo e Lee Jung-sok, o que dilui o voto da direita. Lembrando, aqui na Coreia não tem segundo turno. É o que for majoritário vai. E tem uma pressão enorme para que eles formem uma chapa unificada, né? Mas até agora não rolou nenhum acordo. E Chung-sok se recusa a sair da disputa, argumentando que representa uma renovação que o Kim Moon-soo simplesmente não consegue oferecer, né? Mas para entender realmente o que está acontecendo aqui na Coreia do Sul, precisamos ir além dessa classificação simplista. Direita versus esquerda, conservadores versus liberais. Porque as divisões políticas coreanas têm nuances que não se traduzem diretamente para as categorias que estamos acostumados no Brasil, né? Então, resumindo bem, existem basicamente dois grandes blocos que se alternam no poder há décadas, mas as diferenças entre eles vão muito além de questões econômicas tradicionais. As divisões reais giram em torno de 4 eixos principais: como lidar com a Coreia do Norte, qual deve ser a relação com a China, como se posicionar em relação ao Japão e também, claro, aos Estados Unidos. E também, algo que me afeta diretamente como estrangeiro, qual deve ser a política migratória do país, né? E aqui está uma questão bem interessante. Historicamente, os governos conservadores coreanos têm sido mais abertos à imigração qualificada. Foi durante o governo do Lee Myung-bak que foi criado o visto F2, que permite que estrangeiros trabalhem sem patrocínio específico de uma empresa. Uma liberdade enorme para quem vive aqui, né? E a bolsa de estudos da qual eu vim para a Coreia, o antigo KGSP, que hoje é chamado de GKS, teve uma expansão massiva durante os governos conservadores. Você deve estar se perguntando por quê, né? Porque a lógica conservadora aqui é mais, como posso dizer, pragmática. Eles tentam trazer mão de obra qualificada e barata para fortalecer os chaebols, aumentando a competitividade internacional da economia coreana. É uma visão utilitarista, eu diria, da imigração, né? Você é bem-vindo se puder contribuir para o crescimento econômico e se pagar os impostos, claro. Já os governos ditos liberais, eles tendem a ser mais protecionistas em relação ao mercado de trabalho doméstico, né? A lógica é simples. Primeiro, eles tentam garantir os empregos para os cidadãos coreanos. Segundo, regular mais fortemente os conglomerados empresariais para tentar assim reduzir a desigualdade. Isso naturalmente leva a políticas migratórias mais restritivas. E é muito louco assim, quando você fica muito tempo no país, você percebe que entra um governo, vão dizer que abre mais as portas. Muda o governo, fecha as portas. Então é uma coisa bem louca assim. Com o tempo você percebe isso. Então é contraintuitivo se você vem do contexto brasileiro, onde geralmente associamos a direita com medidas mais de proteção, né? Contra imigrantes, e a esquerda mais aberta, mais aceitando. Principalmente se você olhar o contexto europeu. Então aqui a dinâmica é o oposto. Conservadores querem imigrantes, qualificados, claro. Liberais preferem proteger os trabalhadores do país em si. Por exemplo, aumentando o salário mínimo real, diminuindo a carga horária, esse tipo de coisa. E para entender um pouco como funciona essa dinâmica,
Vale a pena entender também que como o Yoon Suk-yeol usou os estrangeiros como bode expiatório durante seu governo. Porque isso explica um pouco como chegamos até aqui, né? Uma das narrativas centrais da administração de Yoon Suk-yeol foi que o Sistema Nacional de Saúde estava quebrado por causa dos estrangeiros. A história era mais ou menos assim. Coreanos americanos, coreanos chineses, coreanos de outros países que estavam vindo para a Coreia especificamente para fazer tratamentos médicos caros, aproveitando assim do sistema de saúde universal coreano, que cobra entre 80% e 90% dos custos médicos. Por causa disso, o governo criou uma carência de 6 meses para os estrangeiros começarem a usar o Plano Nacional de Saúde. E a narrativa era essa. Estamos protegendo o sistema dos aproveitadores estrangeiros. E só que essa narrativa ignora completamente os dados reais. A população estrangeira na Coreia é majoritariamente jovem e economicamente ativa. Os estrangeiros contribuem muito mais para o sistema de saúde do que se usa. Eu, por exemplo, pago aproximadamente $100 por mês para o plano de saúde nacional e nos últimos anos usei uma vez para ir ao dentista e se considerar também, eu também utilizei quando tomei as vacinas da Covid. E os estrangeiros, né, não são deficitários no sistema de saúde coreano. Pelo contrário, são superavitários, ou seja, eles pagam mais e usam menos. Mas é muito mais fácil culpar o outro pelos problemas estruturais do que admitir uma má gestão, né? Mas é muito mais culpar casos isolados pelos problemas estruturais do que admitir má gestão, né? E soluções concretas. E isso conecta com uma tendência perigosa que está crescendo agora durante a campanha eleitoral. Teorias conspiratórias sobre a interferência chinesa nas eleições coreanas. Então, depois do colapso de dezembro, tem circulado nas redes sociais teorias de que a China teria 99 espiões operando na Coreia, que haveria interferência estrangeira no processo eleitoral, que os problemas políticos do país seriam culpa dos inimigos externos. É tudo mentira, claro. A Comissão Eleitoral Nacional já desmentiu essas teorias várias vezes, mas elas continuam circulando, principalmente em grupos de extrema-direita que não conseguem aceitar que Yoon Suk-yeol simplesmente era um presidente ruim, que não conseguia lidar com o Congresso e que tentou dar um golpe quando percebeu que ia perder o apoio popular. O resultado prático disso tudo é que cidadãos chineses e sino-coreanos, né, o Choson-chok, e sino-coreanos que vivem aqui estão sofrendo assédio nas ruas, protestos em Myeongdong toda hora, protestos em frente das lojas, restaurantes, casas. Tem um ambiente de hostilidade que lembra muito o movimento No Japan de 2019, quando a tensão diplomática com o Japão resultou em boicotes a produtos japoneses e até agressões contra turistas japoneses, né? E é sempre a mesma dinâmica, né? Quando a política interna falha, quando os líderes não conseguem resolver os problemas reais e concretos, encontra um bode expiatório externo. Culpa os estrangeiros, culpa os vizinhos, culpa qualquer um, exceto as próprias políticas que não estão dando certo. E tem uma preocupação real rolando aqui que precisa ser mencionada também. O risco de violência após as eleições. Várias análises políticas têm alertado para a possibilidade de uma invasão do Capitólio à la coreana, ou 8 de janeiro à la coreana. Por quê? Porque Yoon Suk-yeol e seus apoiadores mais extremos continuam insistindo na narrativa de fraude eleitoral. Mesmo depois de ser removido do cargo, mesmo estando sendo julgado por insurreição, Yoon Suk-yeol apareceu publicamente na semana passada para assistir um documentário, e pasme, sobre as supostas fraudes eleitorais na Coreia do Sul. O documentário se chama Election Fraud, A Divine Work, que seria como fraudes na eleição, um trabalho divino, e promove exatamente as mesmas teorias conspiratórias que vemos em tantos outros países. Máquinas de votação supostamente hackeadas, cédulas marcadas com substâncias adesivas. Lembrando, aqui na Coreia do Sul o voto é no papel. Manipulação estatística dos resultados. Tudo já foi investigado e refutado pelos tribunais. Mas isso não importa para quem acredita na narrativa da fraude. E Yoon Suk-yeol não estava assistindo passivamente ao filme, né? Ele fez comentários sugerindo que as teorias tinham mérito estatístico e que deveriam ser levadas a sério, né? Então pensa assim, um ex-presidente
que ainda está sendo julgado em liberdade, foi removido do cargo por tentar o golpe, usando sua aparição pública para semear dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral que vai escolher o seu sucessor, isso há poucos dias da eleição. Então é um cenário potencialmente explosivo, né? Se Lee Jae-myung ganhar, o que é altamente provável, com uma margem grande, talvez não tenha um problema muito grande nisso. Mas se a eleição for muito apertada, se houver qualquer irregularidade menor que possa ser explorada, se os conservadores mais extremos se sentirem roubados novamente, a coisa pode piorar. Mas eu acho que a grande diferença é que aqui na Coreia as coisas meio que funcionam, né? O Congresso reagiu rapidamente, a justiça não cedeu às altas pressões, a população saiu para as ruas para ou defender o Lee Sok-yeol ou ir contra ele. Então talvez a sociedade esteja mais preparada para resistir a essas tentativas de desestabilização, né? Mas o risco real existe. Porque no fundo, por trás de toda essa turbulência política, existe uma crise geracional e econômica que nenhum dos candidatos está realmente endereçando de forma consistente. Os jovens coreanos estão desiludidos com a política tradicional, e é fácil entender por quê. A taxa de desemprego jovem é altíssima. O custo de vida em Seul é proibitivo, não só para comprar casa ou um apartamento, mas até para alugar, porque os depósitos são gigantescos que o sistema imobiliário exige, né? Chega a ser 20%, 30% do valor total do imóvel pago com um depósito inicial. Jeonse que chama. Tem uma expressão que se popularizou aqui nos últimos anos, que é a geração Sampo. Os que desistiram de 3 coisas, né? Que é casamento, filhos e casa própria. Mas a coisa evoluiu tanto que agora tem a geração Oppo, que é 5 desistências, Tripos, Gupo, que é 9, né? E chega até Shippo, que é 10 coisas, incluindo a própria vida. E é uma expressão trágica, né, que reflete um fenômeno real. Jovens simplesmente não veem futuro possível dentro do sistema atual. Eles trabalham 12, 14 horas, em trabalhos temporários, às vezes 2, 3 trabalhos, mal conseguem pagar o aluguel, muito menos pensam em construir uma família. E inclusive está crescendo muito o número de jovens que se endividam para pagar as contas. Pega emprestado para pagar o aluguel, comprar comida, etc. E aí vem o presidente, em vez de focar nesses problemas estruturais, decide que a solução é dar um golpe militar. Então é compreensível que o povo fique frustrado com tudo isso, né? E que busque alternativas, que vote em quem promete mudança real. O problema é que as promessas de mudanças muitas vezes são vagas, populistas ou simplesmente irrealizáveis no contexto total, né? E Lee Jae-myung, por exemplo, promete um novo contrato social, mais investimento em habitação popular, renda básica universal. São propostas interessantes, mas os detalhes de como financiar tudo isso ainda são nebulosos. Kim Moon-soo fala em dinamizar a economia, atrair investimento estrangeiro, menos regulamentação, mas são as mesmas receitas que já foram tentadas tantas vezes antes. Nenhum dos dois está realmente confrontando uma questão fundamental. Como você reconstrói um pacto social numa sociedade hipercapitalista, hipercompetitiva, onde o sucesso individual é medido apenas pela capacidade única e simplesmente de acumulação material? Talvez seja aqui que chegamos ao ponto mais interessante e mais preocupante, talvez, dessa eleição. A ausência de grandes narrativas ideológicas. Diferente de eleições anteriores, onde conservadores e liberais tinham visões claramente distintas sobre o futuro do país, agora estamos numa disputa muito mais pragmática e muito mais focada em gestão do que em transformação. E Jae-myung tem feito um movimento claro em direção ao centro político. Ele parou de falar em revolução social, parou de criticar abertamente a aliança com os Estados Unidos, começou a usar uma linguagem mais moderada sobre regulamentação dos chaebols. É o que a mídia coreana chama de right-clicking, quando um político de esquerda se move para a direita para atrair volta dos centristas. Mas como você sabe, isso nem sempre dá muito certo. Do outro lado tem o Kim Moon-soo, que tenta se descolar da imagem de extremista que ficou por causa da sua associação com o Lee Sok-yeol. Ele fala menos em confronto com a China, menos em militarização, mais foca em crescimento econômico e competitividade internacional. O resultado é uma eleição estranhamente despolitizada para os padrões coreanos.
Não se fala muito em reunificação, não se fala muito em justiça social, não se fala muito em modelos de desenvolvimento, apoio aos jovens ou até mesmo aos idosos, né? Todo mundo quer parecer pragmático, técnico, eficiente. Por um lado, isso pode ser bom, né? Talvez o país precise mesmo de um momento de menos polarização, de foco em problemas concretos, ao invés de grandes batalhas ideológicas. Por outro lado, existe o risco de que, na tentativa de não ofender ninguém, os candidatos acabem não propondo nada realmente significativo para enfrentar os desafios estruturais do país. E não podemos esquecer o contexto internacional, né? Que vai influenciar profundamente quem quer que seja eleito. A Coreia do Sul está numa posição geopoliticamente complicadíssima. Principal aliado dos Estados Unidos na região, mas tendo a China como o maior parceiro comercial. Lidando com uma Coreia do Norte cada vez mais imprevisível e tentando manter relações minimamente civilizadas com o Japão, com o qual tem pendências históricas que nunca foram 100% resolvidas. E agora com Trump de volta à presidência americana, a situação ficou ainda mais complexa. Trump já anunciou tarifas de 25% sobre os produtos sul-coreanos. Está pressionando para a renegociação dos acordos de custo de defesa, que tem um histórico de tratamento transacional das alianças, né? Você me paga, eu te protejo. Você não me paga, fica por sua conta. O próximo presidente coreano vai ter que lidar com isso literalmente nos próximos dias de governo. Não vai ter período de transição tranquilo, não vai ter tempo para se ambientar, vai ser teste de fogo imediato. E é aqui que a experiência pode fazer diferença. Lee Jae-myung, como ex-governador e líder parlamentar, tem mais bagagem em gestão pública, né? Kim Moon-soo, como ex-ministro, conhece melhor os trâmites do governo federal. Mas nenhum dos dois tem experiências em política externa de alto nível, né? Nenhum dos dois já negociou diretamente com líderes americanos, chineses ou japoneses. Vai ser aprender fazendo, né? Como se estivesse trocando o pneu de um carro em movimento. Criando assim uma situação onde os erros podem custar muito caro para o médio e longo prazo. E tem um detalhe técnico que ilustra bem o improviso desta eleição, né? Até poucos dias atrás, nenhum dos principais candidatos havia lançado seus programas de governo completos. No site da comissão eleitoral, você encontra apenas as 10 principais propostas de cada um, que são compromissos vagos, slogans de campanha, promessas genéricas. Então a gente pode se perguntar, onde estão os detalhes sobre financiamento? Onde estão os cronogramas de implementação? Onde estão as análises de impacto fiscal? Em eleições anteriores, mesmo em situações de eleição depois do impeachment, né, como em 2017, que tinham apenas 60 dias também, os partidos conseguiram produzir programas bem detalhados, livros de centenas de páginas explicando suas propostas. E dessa vez, nada, ou quase nada. E isso não é apenas um problema técnico, é sintomático de uma campanha que está sendo tocada no improviso, né? Onde os candidatos estão mais preocupados em não cometer erros do que em apresentar visões claras de futuro, né? É uma eleição na defensiva, onde todo mundo tem medo de se comprometer com qualquer coisa muito específica. Para os eleitores, isso é frustrante, né? Como você escolhe entre candidatos que não explicam claramente o que pretendem fazer? Como você confia em promessas que não vêm acompanhadas de planos executáveis, né? Ou detalhados? A resposta, infelizmente, é que você acaba votando mais contra alguém do que a favor de alguém, né? Você vota para impedir que o lado ruim ganhe, não necessariamente porque acredita que o lado bom, entre aspas, né, tem soluções certas. E fico pensando, será que essa eleição vai realmente mudar alguma coisa fundamental na Coreia do Sul? Ou vai ser apenas mais um episódio na alternância cíclica entre os blocos políticos, né? Que no final das contas administram o mesmo sistema sem questionar suas bases. Porque a impressão que fica depois de acompanhar esses meses de campanha, né? É que estamos diante de uma eleição mais sobre gerenciamento de crise do que sobre projeto de país. Todo mundo quer voltar ao normal, mas ninguém está perguntando se o normal anterior era realmente tão bom assim. O normal anterior era uma democracia onde quase metade da população não confiava nas instituições. Era uma economia onde jovens tinham que desistir dos sonhos básicos como casamento, ter filho, casa própria. Era uma sociedade onde idosos têm que catar papelão ou garrafas de cerveja para conseguir pagar um almoço.
Era uma sociedade, e ainda é, né, tão competitiva que chegava a níveis de adoecimento mental coletivo. E o Sokior não foi um acidente histórico, né? Ele foi um sintoma de contradições mais profundas que não desapareceram com seu impeachment. Na verdade, existem milhares de pessoas que ainda apoiam ele. E se os próximos governantes não endereçarem esses problemas estruturais, é questão de tempo que apareça um novo Yoon Suk-yeol, talvez mais esperto, talvez mais preparado e talvez mais perigoso. E a democracia sul-coreana mostrou em dezembro que tem anticorpos contra tentativas desse nível, né? Mas anticorpos não são cura, eles apenas impedem que a doença se alastre. E para curar de verdade, é preciso ir à raiz real do problema. E talvez seja isso que mais me preocupa nessa eleição, né? Essa sensação de que se está tratando sintomas ao invés de causas, de que está colocando band-aids numa ferida que precisa de uma cirurgia mais profunda. Claro, se você olhar as estatísticas, Lee Jae-myung provavelmente vai ganhar. As pesquisas são consistentes, a vantagem é super confortável e a rejeição ao legado de Yoon Suk-yeol continua alta. Mas ganhar a eleição é uma coisa, governar efetivamente é outra coisa completamente diferente. Então, Lee Jae-myung vai assumir um país totalmente polarizado, uma economia estagnada, uma situação geopolítica complexíssima e expectativas altíssimas de que consiga resolver rapidamente problemas que se acumularam por décadas. É uma receita quase perfeita para a decepção. E aí, daqui a uns 5 anos, quando a próxima eleição chegar, aqui não tem reeleição. Se os problemas continuarem os mesmos, se as frustrações populares continuarem crescendo, se as instituições continuarem sendo vistas como distantes e ineficazes, quem vai aparecer prometendo soluções fáceis para problemas complexos? Que tipo de líder carismático, populista, potencialmente perigoso vai surgir oferecendo atalhos autoritários para desafios democráticos? São perguntas sem respostas, claro, mas são perguntas que vale a pena pensar. Principalmente num momento como esse, quando a democracia coreana acabou de passar por seu maior teste desde a redemocratização dos anos 80. E é muito interessante, né, fazer esse paralelo com o Brasil. A gente está falando das eleições na Coreia agora, no próximo mês, mas o Brasil é ano que vem, outubro. Então a gente já pode estar preparado, né, para o que pode vir agora no Brasil em 2026. E no final das contas, né, talvez aquele pedido de casamento que eu fotografei hoje em Nansan seja uma metáfora apropriada para esse momento político. Promessas são feitas, expectativas são criadas, emoções são mobilizadas. Mas entre a promessa e o cumprimento, entre a expectativa e a realidade, entre a emoção do momento e o trabalho cotidiano de construir algo duradouro e produtivo, aí está toda a diferença. A questão não é se Lee Jae-myung ou Kim Moon-soo ou qualquer outro candidato tem boas intenções. A questão é se eles têm competência, vontade política e apoio institucional para transformar essas promessas em políticas efetivas, né? Para transformar discursos em mudanças concretas na vida das pessoas. E isso, infelizmente, só vai se descobrir depois da eleição. Só vamos saber se aquelas lágrimas de emoção eram genuínas ou se era tudo parte de uma performance muito bem ensaiada. Mas a democracia é isso mesmo, né? É um ato de fé renovada periodicamente, uma aposta de que é possível escolher o melhor, governar melhor, viver melhor, mesmo quando as opções não são perfeitas, mesmo quando os candidatos não são ideais, mesmo quando o sistema apresenta falhas evidentes. E no dia 3 de junho, os coreanos vão ter essa oportunidade de escolher. Tomara que façam um bom uso dela. E só um ponto, aqui na Coreia do Sul o voto não é obrigatório, então vota quem quer. Bom, pessoal, acho que vou encerrando por aqui essa nossa caminhada na noite pelas complexidades da política coreana. Não costumo muito falar de política, né? Mas acho que vale a pena falar um pouco e dar uma visão um pouco mais ampla, né? Muita gente falava, eu sou Suk-yeol, é tipo Bolsonaro, Lee Jae-myung é tipo Lula. Não, é totalmente diferente. E provavelmente nos noticiários brasileiros vocês vão ver coisas desse tipo. E provavelmente no dia 3 de junho vocês vão ver notícias que foram simplesmente traduzidas de jornais americanos. Então aqui vocês vão poder ter um panorama do processo todo, né? Espero que tenham conseguido entender um pouco melhor, né,
não só os fatos imediatos dessa eleição, mas também as dinâmicas mais profundas que estão moldando o futuro deste país, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar links para os artigos que baseei para fazer essa análise. Tem materiais da Reuters, Meir, Hankyoreh, Korea Times e várias outras fontes que cobriram todo esse processo político turbulento, né? Vale a pena conferir se vocês quiserem se aprofundar nos aspectos mais técnicos dessa eleição, né? E entender melhor as propostas dos candidatos ou acompanhar os desdobramentos que certamente vão continuar após 3 de junho. Porque uma coisa é certa, né? Essa eleição não vai resolver todos os problemas da Coreia do Sul. Na melhor das hipóteses, vai escolher alguém competente para começar a endereçá-los. Na pior, vai apenas adiar o acerto de contas com contradições que continuam se acumulando ano após ano. E é isso, pessoal. Obrigado mesmo pelo apoio de vocês curtindo e comentando. O canal está crescendo muito, eu estou ficando surpreso nisso. Chegamos a 6.000 inscritos, isso em poucos dias. Obrigado mesmo. Se quiserem me encontrar em outras plataformas, estou também no Instagram, onde eu sempre interajo, abro a caixinha para vocês fazerem perguntas, e no Threads, onde escrevo reflexões sobre o dia a dia aqui na Coreia. Então é isso, até mais e tchau, tchau!